Olá, turma! Hoje o tema são as doenças de notificação compulsória e o papel do profissional da saúde diante da necessidade de se notificar certas doenças ou certas condições que afetem a saúde e que estejam devidamente listadas nessa lista de doenças de notificação compulsória que vocês vão ter acesso. Bom, dentre as definições, né, que contemplam o termo, essa daqui nos diz que as doenças de notificação compulsória são assim designadas por constarem na lista de doenças e agravos de notificação compulsória, em âmbito mundial, nacional, estadual e municipal. São doenças cuja gravidade, magnitude, transcendência, capacidade de disseminação do agente causador e potencial de causar surtos e epidemias exigem medidas eficazes para sua prevenção e controle. Nós vivemos atualmente uma pandemia do novo coronavírus. E quando a gente recebe boletins através dos celulares ou a gente verifica esses números, né, de casos suspeitos, casos confirmados, casos sendo monitorados, quando a gente verifica isso nas redes sociais ou nos jornais, ou recebe esses boletins, isso é um controle que existe a partir da notificação. Então, o serviço de saúde, de vigilância epidemiológica, né, as autoridades sanitárias são notificadas e constroem essas informações que permitem a construção, a criação de medidas de prevenção ou de controle, a depender de como aquela área esteja sendo afetada. Profissionais de saúde ou qualquer cidadão podem fazer a notificação para as autoridades sanitárias. É importante a gente ressaltar essa informação de que tanto os profissionais de saúde, mas também o cidadão ele pode fazer uma notificação de, de uma dessas doenças que estejam nessa lista, ele pode procurar a autoridade sanitária e fazer essa notificação. A notificação em sistemas de vigilância em saúde é essencial para a monitorização adequada de atividades de prevenção e controle de doenças. Então, quando vamos percebendo atualmente, né, que em determinados locais as medidas de isolamento social elas vão sendo mais intensificadas ou elas vão sendo afrouxadas, é a partir desses dados que são produzidos pela notificação, né, quando se notifica, quando se sabe qual é a realidade, e que aí vai se construindo um panorama de como está a situação daquela doença naquele local. Então, nós vivemos uma realidade agora em que a notificação tem sido muito importante. Então, dentro de um pouco de contexto histórico aqui da notificação compulsória, ela tem sido a principal fonte de vigilância epidemiológica ao longo do tempo. A primeira lista de doenças de notificação compulsória, essa sigla significa isso, remonta ao ano de 377, em Veneza. No entanto, o primeiro regulamento sanitário internacional data de maio de 1951, no qual foram definidas 6 enfermidades de notificação internacional. Este regulamento foi incorporado no Brasil em 1961, mas a notificação sistemática de algumas doenças transmissíveis deu-se apenas a partir de 1969, com dados originários das secretarias estaduais de saúde e outros órgãos federais divulgados em um boletim epidemiológico com periodicidade quinzenal. Aqui nós temos a portaria número 264, de 17 de fevereiro de 2020. Essa portaria altera a portaria de consolidação dessa data, né, de 28 de setembro de 2017, para poder incluir a doença de Chagas crônica na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública
nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Então, em situações em que a notificação compulsória, né, se torne necessária, para essas situações, o Ministério da Saúde disponibiliza uma lista que pode ser atualizada com uma certa frequência, como a gente está vendo aqui uma portaria. Nessa portaria tem um anexo que consta a lista de doenças de notificação compulsória. Eu vou apresentar ela para vocês e vou enviar também para que vocês tenham acesso. E o Ministério da Saúde, então, disponibiliza essa lista com a periodicidade, né? Como é que deve, qual é o período em que isso deve ser notificado, se notificação imediata, né? Que é considerada aí é considerada imediata dentro das primeiras 24 horas ou semanal. E também o Ministério da Saúde disponibiliza os formulários que devem ser preenchidos e entregues às autoridades sanitárias a depender de cada situação. Casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus devem ser notificados através da vigilância epidemiológica dos municípios, uma realidade que nós encaramos no presente, no momento, no contemporâneo. E como eu disse, essa notificação é de extrema importância para que se saiba, se conheça a realidade de cada local e possa se pensar medidas de prevenção, de controle da, da disseminação do vírus. E aí nós entramos aqui em algo que também merece consideração, né, que é a notificação compulsória de violências e a comunicação a outras autoridades. Quando vocês acessarem a lista que vai ser enviada para vocês, vocês vão verificar que existe lá a orientação de que sejam notificadas violências também. E aqui o Ministério da Saúde diz que as unidades de saúde dos serviços públicos e privados devem notificar os casos de violência que se enquadrarem na definição de caso presente na ficha de notificação de violência interpessoais autoprovocadas, a saber, caso suspeito ou confirmado de violência doméstica, intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT. A notificação compulsória de violências interpessoais e autoprovocadas no âmbito da saúde não é uma denúncia, mas sim um instrumento de garantia de direitos. Após as etapas de acolhimento, de atendimento e notificação, deve-se proceder ao segmento na rede de proteção social. O que é rede de proteção social? Um exemplo é o CREAS, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que recebe situações, que cuida, que dá encaminhamentos de situações de violações de direitos, situações de violências. Então, o CREAS é um desses órgãos que faz parte da rede de proteção social. A ficha de notificação é um instrumento disparador da linha de cuidado às pessoas em situação de violência. Ressalta-se que somente há previsão legal para comunicação a outros órgãos fora do setor de saúde, dos casos de violência contra os públicos já citados, a saber, crianças e adolescentes, pessoas idosas e deficientes, e somente nos casos de suspeita ou confirmação de violência contra pessoa deficiente ou pessoa idosa, a comunicação deve ser feita à autoridade policial. Então, em situações em que seja comprovada a violência contra uma criança ou um adolescente, o conselho tutelar também deve ser acionado. Em situações de confirmação de violência contra a pessoa deficiente ou idosa, a autoridade policial
também deve ser acionada, nesses casos específicos. Aqui estão as referências de onde foram buscadas essas informações. Vou apresentar aqui para vocês a lista. Nessa lista, vocês vão recebê-la também para conseguir, para poderem, né, verificar, dar uma olhada. E é importante que vocês se atualizem sobre essa lista. Essas portarias, né, que dizem quais são as doenças de notificação compulsória, elas podem sofrer alterações. Então é importante que a gente esteja atualizado. Essa é a lista que consta nessa portaria de fevereiro de 2020. Daí aqui a gente tem, ó, doença ou agravo, tem o nome das situações, né, das doenças ou dos agravos, periodicidade de notificação, como deve ser notificado, né, quando, e aí aqui a gente tem nesse grupo da notificação imediata, até 24 horas, e notificação semanal. Essas siglas estão aqui embaixo, eu coloquei para vocês também. Eu peguei isso aqui e anexo à portaria. MS significa Ministério da Saúde, SES, Secretaria Estadual de Saúde, ou SMS, Secretaria Municipal de Saúde. Então, esses marcadores aqui indicam para onde se deve notificar. Quando vocês receberem essa lista, vocês leiam, né, essas doenças que aparecem aqui. É importante a gente conhecer, pois uma dos dificultadores, né, desse processo da notificação é justamente o desconhecimento do que deve ser notificado. Bom, estarei à disposição para dúvidas, até pelo WhatsApp ou pelo e-mail e no nosso encontro também online. Até mais, se cuidem.